procedendo à leitura dos convites. Nós temos aqui um convite que estava ocorrendo hoje, eu acho que vai dar tempo os vereadores estarem presentes. É o convite da Escola Estadual Ministro Betônio Portela, que convida Vossa Senhoria para participar conosco do evento Feira Cultural Saberes e Sabores, que realizará no dia 19/8, portanto hoje, na Praça da Cultura, a partir das 18 horas. Já deve ter começado, então o convite aí está extensivo para todos os vereadores. Inclusive, talvez o vice-prefeito Luiz, candidato a vice-prefeito Luiz, pode dar uma força. As meninas estão precisando de carro, pediram aqui, não sei se pode, pediu um carro que fosse aberto para pegar as coisas depois de terminar, como é que fala, a ornamentação lá que eles levaram, então sem carro, viu? Mas dá um dia de outro aí. É, de outro carro. Meu. Uhum. Se o Maurício Cabeção tiver ruim, nós vamos com o Maurício Cabeção. A Dedé. Eles pediram a Dedé, mas a Dedé não está aí. Luiz não pode não, Luiz tem que ficar quieto. Ah, tá. Tem outro convite também que é da primeira convenção cultural, que será realizada no dia 27 de agosto, sábado. Você terá um encontro com a jornalista global, a Cristina Serra. Então, esse convite também foi extensivo. Eu acho que todos os vereadores devem ter recebido, né? Então, esse convite aí também foi enviado aqui para a Câmara. Portanto, são esses dois convites. Como hoje nós não temos nada em pauta, então a segunda parte da ordem do dia a gente vai ter que pular. E vamos passar já para as considerações finais. Gostaria de saber dos vereadores, o vereador Evilásio vai usar as considerações finais, com a palavra o vereador Evilásio Amaro Alves. Olha aqui se o microfone, tá bom? Senhor presidente, nobres colegas, eu uso aqui as considerações para fazer alusão a alguns tópicos que aconteceram no decorrer entre a última sessão e a data de hoje. Primeiro, para agradecer ao secretário de Obras, o Wendel, que muito prontamente atendeu a solicitação de fazer uma reunião com o empresário respondendo pela empresa que está fazendo o asfaltamento da Avenida Ayrton Senna, bem como o engenheiro da prefeitura, o nosso amigo João, para tentar resolver a situação de que toda a água do bairro Arvoredo e do Cruzeiro seriam destinadas à lagoa. E aí nós tivemos lá com o Maurício Ramos e com o Lula, o Wendel se prontificou a dar uma resposta na sexta-feira, e na sexta-feira foi feita uma reunião que já deu a solução que toda essa água vai ser destinada ali ao terreno do espólio de Paulo Leão de Alquimim, desviando mais ou menos uns 40% da água que seria destinada à lagoa, lá para o espólio de Paulo Leão de Alquimim. Também agradecer ao engenheiro João, que na oportunidade, com solicitação de Eustáquio Bandeira, eu fiz a reclamação de que nós temos em torno de 38 a 42 lotes
do espólio de Oswaldo Bandeira, sendo prejudicado pela rede de esgoto que foi feita num carreiro, não obedecendo o alinhamento das ruas. E aí João ficou de comunicar na terça-feira passada a Copasa, e eu tenho certeza que está sendo providenciado para que a Copasa faça com que a empresa da rede de esgoto faça a alteração das ruas. São essas as considerações que eu gostaria de deixar aqui registrado. E aproveitando para solicitar da mesa, em nome do presidente, eu gostaria de obter a cópia da ata que essa casa aprovou a autorização para o executivo contrair empréstimo no ano passado para fazer o asfaltamento da rua Pereira, para acabar essa mentirada, esse governo de mentira que fica tentando jogar uns contra os outros. Realmente não foi feito, mas eu acho que tem que fazer justiça a quem aprovou. Se cita o nome de quem votou contra, eu não tenho nada com isso. Ou de quem votou a favor. O certo é que tem que ser justiça. Essa é uma... Parece que não citou. Não, mas tem as falas. Nas falas. Nas falas tem, nas falas tem. Presidente, Vossa Excelência chega ao final do mandato e, presidente, nós, no final desse mandato, como vereadores, mas tem uma deficiência que essa casa precisa corrigir. Há poucos dias atrás, nós tivemos o falecimento de Luiz Ângelo. E eu fiquei muito sentido, porque naquela oportunidade, essa casa não se manifestou. E Luiz Ângelo, depois de ter sido comerciante em Manga por mais de 40 anos, ele também ocupou uma cadeira aqui no Legislativo. Ele também fez o seu trabalho aqui defendendo os interesses do município. E aí, por uma falha, e por isso que eu acho que no regimento nós temos que abrir um parênteses nesse novo regimento, para que as pessoas recebam desta casa essas considerações. Eu acho que a presidência, a mesa diretora, tem que ter autonomia para enviar uma coroa, para mandar uma mensagem. E aí a gente está ficando muito amarrado. Eu recebi aqui outro dia o convite da esposa de Léo, eu já considero esposa, e aí a gente precisava ter uma forma de mandar uma mensagem. Já que nós não podemos ir, mandar uma mensagem subscrita pelos vereadores, até para que, no caso do convite da escola, para ficar registrado que nós recebemos ofício. Essa casa precisa, nessas horas, designar uma comissão, no caso da educação, para fazer esses acompanhamentos e tal. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho mais próximo da sociedade. Essas são as considerações que a gente vai discutir e tentar ver o que a gente pode fazer para construir um legislativo mais entrelaçado na sociedade. Obrigado. Só interrompendo a fala. Foi, inclusive, no falecimento do Vitória, algumas pessoas tentam entrar em contato comigo, só que não conseguiu falar comigo, porque eu estava na zona rural, não estava em casa, o telefone lá, o meu, não pegava onde eu estava na zona rural, e aí não conseguiram contato comigo. Quando eu cheguei em casa já à tarde, foi que me falaram que havia falecido. Eu vim lá na visita. Aí o pessoal da prefeitura teve um vereador que falou: você foi vereador, nós ligamos você várias vezes e não conseguimos contato. Mas aí também Elivaldo fica com a chave. Se tivesse ido atrás de Elivaldo, poderia abrir, né? Como ele já foi vereador, era velado que seria até interessante. A casa dava assistência, cedia a coroa, prestava as condolências à família e tal. Então, assim, inclusive essa questão de velar. Então a gente precisa de olhar essa situação, porque no caso que a presidência não estava presente, alguém tem que ficar responsável. O vice-presidente, o secretário, já com autorização para fazer essas coisas, porque são tudo de urgência. Mas isso é coisa que a gente já passou e não vai resolver. Mas eu fiquei devendo para o município de Manga uma satisfação quanto ao falecimento de meu tio, Amaro Ribeiro Sotello. Talvez
aconteceu de fato o que disse o ex-prefeito Haroldo Bandeira na presença do prefeito Raimundo de Viravânia e do ex-prefeito de Manga, Elzo Mota Dourado, na missa de encomendação do corpo de seu Amaro lá em Anduti. O município de Manga perdeu muito quando não concedeu a oportunidade de Amaro administrar o município. Porque os ensinamentos que ele deixou com relação ao amor por essa terra, a perseverança pelo trabalho, o incentivo à educação, começando por seus familiares, filhos, netos e sobrinhos, e aí filhos de vaqueiro, muitos amigos que o seu Amaro conseguiu ajudar. Nós perdemos a oportunidade que ele viesse a administrar o município de Manga. Ainda consternado com o seu falecimento, e esse vazio não vai passar num espaço de tempo muito curto, porque a lacuna é muito grande. Eu quero dizer que se uma pessoa pode ser órfão de pai por 2 vezes, eu me sinto órfão. Fiquei órfão de pai quando meu pai faleceu, mas aí eu recebi o amparo de seu Amaro. Todos os ensinamentos que me tornaram de fato melhor no relacionamento, na amizade, na consideração, e embora as pessoas não reconheçam, mas até nos atos de simplicidade eu aprendi com o seu Amaro. Então o seu Amaro para mim foi o pai que eu não pude acompanhar e nem ele pôde me acompanhar no dia a dia. O seu Amaro foi o professor da política. O seu Amaro foi o professor na educação dos meus filhos. E tanto é assim que a consideração que o seu Amaro tinha comigo era a mesma que ele tinha para com seus filhos. Tanto é que meus filhos também o chamavam de pai-vô. E ele abraçava como se fosse ali os seus netos. O que mais me marcou, nobres colegas, foi porque na quinta-feira eu sabia que ia viajar na sexta para um evento lá em Vitória da Conquista, e ele falou na quarta que queria me ver. Inclusive não tomou banho, estava me esperando, e aí na quinta eu fui lá. E a primeira coisa que o seu Amaro falou foi: Deus te abençoe, meu filho. Que não era comum, porque eu não tinha o hábito de ali chegar e tomar bênção. Eu dava sempre um abraço. Mas ele falou: Deus te abençoe, meu filho. A resposta do seu Amaro para com os abraços que eu dava era só assim: é Vilásio. Era assim que ele me cumprimentava. Era de uma forma especial. E eu sabia que eu era especial na vida de seu Amaro pelo tratamento que ele me dava. Nada mais justo de que nesse momento de dor eu consiga aqui dirigir as minhas palavras de sentimento. De sentimentos de pesar, de sentimento de perda, de sentimento de falta do amigo, de falta do companheiro, do incentivador. Eu não quero entrar em detalhes, mas se eu não fiz um curso superior diferente do de professor, licenciatura em matemática, inclusive com apoio do seu Amaro, porque quando fiz foi lá ficando na sua casa, mas a minha filha fez serviço social, mas teve todo o 2º grau pago por seu Amaro no curso do Biotec. Antônio Miguel, que hoje é advogado, fez em Paracatu, mas enquanto estava em Montes Claros, recebeu o apoio do seu Amaro, e mesmo depois disso, recebeu sempre o carinho de pai-vô. Então eu vi ali o discurso de suas netas na missa de 7º dia, pelo vazio que encontra hoje nas vidas daqueles que perderam a presença de seu Amaro, mas a lembrança daquele que marcou pelo que fez pelo município, pelo que fez pela família. Hoje, na família, na descendência de seu Amaro, nós temos vários médicos, vários advogados, engenheiros, enfermeiros, fisioterapeutas, mas o maior exemplo que
que seu Amaro deixa é o de honestidade e de trabalho. Esse é o exemplo que a gente não pode esquecer de seu Amaro. Seu Amaro tratava todos como amigos, chamava o povo de Manga sempre de neguinho. Seu Amaro tinha sempre uma palavra de alento. O seu carro era o carro do povo. Há 40 anos atrás não existiam as linhas com transporte regular de ônibus. Então era o carro de seu Amaro que dava carona para os agribulinos, e aí Ramundão sabe disso, dava carona para o povo de Inhandutiba. Era o transporte do fogão e da geladeira quando chega a tecnologia, porque nós não tínhamos em Manga essa estrutura. Seu Amaro trazia sempre uma geladeira, um fogão, um liquidificador para todos que solicitavam. Eu vi Dona Cacilda falar que ela recebia uma lista e que seu Amaro ficava cobrando providências para que na hora que ele retornasse a Inhandutiba, ele pudesse levar para o nosso povo de Inhandutiba sempre esse pequeno favor que seu Amaro falava, que era sempre um pequeno favor. Nada incomodava seu Amaro, nada. O pedido de um cidadão de Inhandutiba, um pedido de um cidadão de Manga, para seu Amaro era sempre uma honra. Talvez vocês não saibam, mas hoje um funcionário de Edivaldo da padaria chamado Jacó morou como prestador de serviço na fazenda há 30 anos. Ali nesse predinho de seu Amaro abrigou os seus 3 filhos, dando a eles uma oportunidade de fazer um segundo grau, mas preparado para esse mundo moderno. Tanto é que os filhos de Jacó hoje são os 3 funcionários de Edivaldo, e são funcionários qualificados pelo apoio e pelo carinho que seu Amaro deu. Ele abriu as portas da casa dele para colocar, inclusive, uma filha mulher de Jacó para morar ali no prédio. Então, se a gente for falar, Gera da prefeitura, o primeiro emprego de Gera foi no depósito de seu Amaro em Inhandutiba. Gilson, seu irmão, foi funcionário da Coca-Cola. Uma lista. Talvez a gente ficasse a noite toda para falar dos feitos de seu Amaro. A amizade que ele tinha com os Mendonça, Hernando Mendonça, Joaquim Mendonça. Ezequiel era o farmacêutico da preferência da casa de seu Amaro e da confiança. Em Januário e depois em Mangaré. Era da confiança de seu Amaro. Então assim, Graça da Catelda mandou um telegrama, Cleber, comunicando o sentimento de pesar, e citava ela com lágrimas dos olhos, porque ela perdia ali um grande amigo. E aí me fez recordar da formatura de meu irmão Dr. Walter, quando formava ali um sobrinho de Graça na Universidade Milton Campos, e nas comemorações festivas ela abraçava seu Amaro como se fosse o seu parente. Então, são essas coisas que me faz ter orgulho de carregar o sobrenome de Amaro, de ter feito parte do convívio com ele pelo menos 40 anos, que antes disso a minha preferência era por Orlando Ribeiro Lima, então eu morei no Rio de Janeiro. Mas quando eu fui para o Colégio da Agrícola, então ali é que eu comecei a conviver com o seu Amaro, porque era com ele que eu pegava carona. Foi com ele quando eu tive a primeira dor de dente, e aí o dentista Lucas recebeu ordem para fazer um tratamento das custas da cerealista São Francisco de seu Amaro. Foi ali que eu pude frequentar a PUC, na sua residência, na Camilo Alves Leves 517, próximo ao Monte Castelo. Os primeiros carros que eu tive a oportunidade de comandar, de dirigir, de viajar, de ir à praia, foram sempre de seu Amaro, todas custeadas por seu Amaro. As minhas decisões que envolviam a parte financeira, tinha sempre, nunca foi preciso ter um aval de fato no Banco do Brasil. Mas outro dia eu falava com o vereador Gil, que o crédito que eu tenho até hoje no Banco do Brasil, cheque especial e cartão de valores que não precisa citar,
Eu tenho certeza que não é pelo patrimônio que eu tenho, porque não tenho patrimônio. Era sempre porque tinha ali o aval, mesmo que fictício, de seu amado. Porque eu, quando tratava dos negócios dele, obtive ali também a oportunidade de ter crédito. Então os créditos eram sempre pela proximidade com o seu amado. Às vezes que eu viajo, ainda a Montes Claros, hoje mesmo estava lá, e quando frequentei o Mercadão Rural, pelo administrador Luiz Henrique, ainda falava comigo, as portas do Mercadão Rural, continuam abertas para você. Eu não tenho fazenda. Então estava aberta, era para o seu amado. Eu nunca tive fazenda, eu nunca tive uma vaca, um cavalo, eu nunca tive nada disso. Então, o crédito que eu tenho em algumas repartições, em algumas empresas, é pela amizade, é pela correspondência de ter desfrutado esses tantos anos com a presença de seu amado. Então era sempre um aval, era sempre tratado como se eu fosse ali alguém mais próximo do que eu de fato era, de forma consanguínea. Então o seu amado deixa para nós todos um grande vazio, uma grande lacuna, mas também um grande ensinamento. Então, nessa oportunidade, eu solicito da mesa diretora que a gente possa fazer uma moção de pesar para os dois. Em nome de todos, pelo vereador, o ex-vereador Luiz Ângelo. Em nome de todos. O seu Amaro Ribeiro, primeiro subscrito por mim. Isso aí, se os colegas querem, e a gente faz questão. Então é assim que eu quero encerrar essa pequena homenagem, para que o nome de seu amado não morra jamais pelos ensinamentos e pelos feitos aqui no município de Manga. Presidente, também é motivo de orgulho. As pessoas precisam reconhecer o que alguém faz por a juventude de Manga, o que alguém faz pela educação dos nossos jovens. João Pereira dos Santos, ex-diretor da escola Ministro Antônio Portela, vice-diretor da Olegário Maciel, professor do Tancredo, professor do Olegário Maciel, resolve primeiro, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, criar em Manga o Clube dos Desbravadores. E aí as pessoas precisam acompanhar a sua luta, porque no clube, através dos ensinamentos de Zé Leite, o nosso professor de Educação Física do Colégio Agrícola, onde a cadência dos instrumentos era feita de forma brilhante, organizada, cívica, que marcava os desfiles de 7 de setembro em Januário, onde fazia com que o Colégio Agrícola disputasse um tiro de guerra. João Pereira dos Santos traz esses ensinamentos para nós. O Clube dos Bravadores de Manga, depois de ter conquistado o norte de Minas, não como o maior, mas como o melhor e o mais organizado, sendo condecorado tantas vezes na região do norte de Minas. Ultimamente, alça voos e vai a Ipatinga. Mais de 6.000 participantes. Quantos, Dudu? 16.000 participantes de todo o Brasil. Vai a Ipatinga, e aí o Clube dos Desbravadores de Manga, um instrutor Dudu, comandado por João Pereira dos Santos, recebe medalha de ouro. Como não foi só o de Manga, mas ele foi considerado dos melhores, a maior nota, ele mais outros, em torno dos 10. Mas aí um clube pequeno, que sai de uma cidade pobre, onde a estrutura é mínima, competindo de igual para igual, com 16.000 participantes, em Ipatinga, 5 dias, responsável por uma caravana de 2 ônibus, e aí muitos de nós colaboramos. Eu
tenho certeza, e quantas pessoas colaboramos, que a igreja, só a igreja adventista não tem condição. João Pereira do Santo volta com essa medalha que dá orgulho. Então, onde estariam estes jovens se não tivessem sob a batuta, sob o comando do Clube dos Desbravadores? Outro dia Dudu me falava, nós temos lá, irmãos, jovens que já eram considerados problemas, que já se encontravam em situação de risco. E aí João Pereira, primeiro João Pereira, não é só ele, mas em nome da igreja adventista, João Pereira leva esses jovens para sua casa, dá incentivo inclusive financeiro, e aí eu não quero citar nome porque é muito próximo, mas estuda em Montes Claros, mais de uma pessoa que recebe todo mês o incentivo financeiro de João Pereira, além dos seus telefonemas, que serve de sustentar para a formação moral e intelectual para mais de 50 jovens no município de Mangabeira. Então, são essas pessoas que nós devemos prestar homenagem. É esse tipo de trabalho que nós devemos prestar solidariedade. É esse tipo de trabalho que a gente tem que fazer com que no município de Manga nós tenhamos estrutura para apoiar a participação nesses congressos, os congressos da juventude. Como é que é o nome da juventude, Dudu? É o Campo dos Desbravadores. Você vê, nós precisamos ter uma estrutura para fazer. A igreja adventista de Manga, ela é pequena no tamanho, mas ela é grandiosa na ação de recuperação, de formação moral e intelectual, inclusive com relação à divulgação do credo no maior, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero aqui encerrar a minha fala na noite de hoje, dizendo a você, Dudu, leve para todos os seus comandados e para o seu superior, João Pereira do Santo, o reconhecimento desta casa, que muitos aqui talvez não soubessem, mas nós todos, com certeza, batemos palmas para aqueles que realmente fazem um trabalho de qualidade, um trabalho que vai engrandecer o nosso jovem, que vai dignificar o nome do município de Manga, nos rincões do Estado e do Brasil, como uma organização que é exemplo para nós, mas que também passa esse exemplo por onde anda, e que esse trabalho perpetue na qualificação dos nossos jovens. Então, em seu nome, em nome de João Pereira, é que eu parabenizo a todos os participantes de Manga que levaram o nosso nome e que são hoje orgulho pela apresentação, pela forma como participaram, pela organização de João sob o seu comando, e que traz para nós essa medalha de ouro, que é exemplo para que a gente possa fazer essa divulgação desse trabalho. Parabéns a João Pereira, parabéns, Dudu. Com a palavra, o vereador Raimundo Mendonça. Senhor presidente, senhores secretários, nobres colegas, meu amigo Romualdo, que aqui se faz presente, e a nossa mídia. Companheira Vilaça, quero aqui nesse instante fazer minhas suas palavras. Aqui você falou sobre o nosso inesquecível Amaro Ribeiro. E foi profundo também para minha família, porque é uma pessoa, um padre do meu pai, o qual minha família tem muita consideração. Quero aqui também enaltecer relativo às colocações do nosso ex-vereador Luiz Ângelo, e quero com você, eu acho que o nosso plenário está endossando essa moção de pesar pelas duas pessoas.
ao nosso querido representante aqui da mídia, aqui se faz presente hoje, dia 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia. Você, carinhosamente aqui, sempre está conosco e quero felicitá-lo pelo seu dia. Senhor Presidente, o que vimos ultimamente vem nos trazendo profundo sentimento. Primeiro, pela falta, pelo descaso que essa administração vem trazendo relativo aos recursos. Como citou aqui o companheiro Evilásio, relativo a Educena, relativo ao bairro Arvoredo. Quero aqui na tribuna solicitar que Vossa Excelência solicite em ofício à Copasa quais seriam necessárias as inversões para que o município não viesse depois rasgar o dinheiro público. Porque, olha, andando pelas ruas do Arvoredo, o que vimos é um despreparo, é uma falta. O município tem o seu artigo 54 no Código de Obras, ele é obrigado a vistoriar. E a Copasa fez um serviço de altivez, com GPS, norteando a queda suficiente em todas as residências. O prefeito contrata uma empresa, para mim, não é digna, porque soterrou, cobriu de terra a seu bel prazer todas as ruas do Arvoredo, tampou os bueiros. Hoje, presidente, se der uma chuva, vai atolar o povo dentro de casa. Não tem saída para as águas dos quintais. Então isso não é justificativa, presidente. O senhor chegar aqui e falar, não, vai subir o bueiro. Não é o bueiro que vai subir. O problema é como vai ficar a residência do cidadão. Como é que vai ficar o nível da água? Porque não tem a saída. Visivelmente, você se vê de colocar quase meio metro de terra. Como é que vai sair a água dos quintais? Então nós pedimos providência cabíveis para que o município não venha desperdiçar essa verba. Porque a Copasa ainda falta fazer todas as caixas de saída para as residências. Vai fazer um asfalto, vai picotear novamente tudo. Isso é impossível. Eu não acredito. Essa obra é de engano. Ela não vai ser concluída. É uma obra que tem a cara da administração. Um fiasco. Hoje também eu quero aqui deixar claro e mais uma vez solicitar que Vossa Excelência notifique o prefeito relativo à falta de água no povoado de Cachoeirinha. Hoje já me ligaram 2 vezes, não tem água, alegando que o poço secou. Olha, o poço, presidente, feito na gestão anterior, foi classificado como um rio, a vazão é 300 mil litros por hora. Aí quebra-se a bomba, estão colocando a água do Calindó. Me colocaram hoje diversas pessoas que já pediram à prefeitura para colocar essa captação um ponto mais acima, pois o povo lá vai lavar o bucho de boi e tal, isso está indo tudo para a casa do povo. A água imprópria, não tem água, então a prefeitura precisa agilizar isso. Primeiro acompanhar, não, as nossas águas naturais hoje estão praticamente em posto lá, a prefeitura tem que adequá-lo. Se precisar de recursos, manda para casa que nós vamos estar endossando. No mais, senhor presidente, eu quero também aqui nessa noite parabenizar a iniciativa das escolas que está promovendo essa ação, na qual nós posteriormente vamos estar lá todos juntos para apreciar. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Gil Mendes.
presidente, senhor secretário, Zé Sá, demais colegas, imprensa aqui presente na pessoa do Clever Inácio, os dois jovens futuros ativistas políticos, Lucas Guedes e o nosso amigo Dudu. Aliás, quero aqui reforçar as palavras do colega vereador Vilásio por este brilhante trabalho do professor João Pereira e por seu desempenho duplo. Fica também o registro aí da minha manifestação. Abro parênteses aqui também, cumprimento aqui o amigo que se faz presente, prazer tê-lo aqui na nossa reunião ordinária. Eu quero aqui, presidente, agradecer primeiramente a Deus, que é a razão do nosso existir, e agradecer ao povo de Manga, que me conferiu, através dos meus 256 eleitores, esse título de honra ao mérito, pelo trabalho prestado neste poder legislativo no que diz respeito à fiscalização do município, que é a função principal, a função principal, que é fiscalizar o município. Então, quero aqui aos internautas que nos acompanham aí pelo site Notícias, dedicar esse título de honra ao mérito também a vocês e dizer que é uma satisfação estar recebendo essa, através da comunidade local, recebendo esse título de honra ao mérito pelo fato de ter sido vereador de destaque no que diz respeito à fiscalização do dinheiro público, dos recursos públicos. Bom, dito isso, presidente, na pessoa do nosso secretário Ezequiel Castilho, eu quero aqui externar uma moção de repúdio ao prefeito Anastácio Guedes, ele que esteve ontem nas margens da BR-135, falando na carga d'água. Ele e o seu candidato a vice-prefeito Maurício Magalhães, vulgo Maurício Cabeção, e conversou umas cargas d'água lá a respeito de alguns vereadores dessa casa. O ex-vereador Maurício Cabeção esqueceu que uma das, talvez a principal função deste poder é controlar aquele poder. Então o vereador candidato a vice-prefeito teve a infelicidade de fazer um comentário lá que os vereadores Evilásio, Amaro, Raimundo Mendonça, Luiz do Foguete, Ezequiel Castilho e o vereador Gil Mendes votaram contra o projeto de um calçamento. E que eu me recorde, nunca teve projeto dessa natureza que tramitou aqui nesta casa relacionado a calçamento. Nós boicotamos sim a contratação de um empréstimo. O prefeito eficiente é aquele que produz muito gastando pouco. Não precisa lançar a mão nele em empréstimos para fazer obras. Então, o prefeito Anastácio, com a sua gestão movida pela uma propaganda enganosa e pela fragilidade de resultados, tenta colocar a culpa nos vereadores dessa casa. Ora, um prefeito que tem à sua disposição deputado estadual, governo federal, e que teve à disposição o presidente da República, colocar a culpa no poder legislativo, que não está conseguindo fazer obras, que não fez obras por causa que alguns vereadores impediram, tamanha irresponsabilidade. Então aqui eu quero aproveitar aqui, aproveitando a imprensa que aqui se faz presente, se o prefeito estiver nos ouvindo, ou seus correligionários, eu quero aqui indicar uma vacina para o senhor tomar aí para aguentar esses 45 dias. Essa vacina chama-se VC, vergonha na cara. Muito obrigado, presidente.
Boa noite a todos. Cumprimentar um amigo meu aqui presente, os nossos amigos aqui visitantes. Eu quero aqui de antemão fazer minhas as palavras de Raimundão e Avilás, com referência a Luiz Ângelo, falecimento de Luiz Ângelo e seu Amaro. Também estive presente na missa de sepultamento de seu Amaro. Por sinal, vários depoimentos muito bonitos. Eu prestei muita atenção no depoimento de Dona Salia, que era comadre e muito amiga próxima do seu Amaro, e ela deu vários depoimentos de boas ações que seu Amaro praticou na comunidade manguense. Então, vários depoimentos, e também um momento muito especial foi o rapaz de Andutiba que cantou a música do Nordeste, né? Muito bonito. Foi um velório digno dos feitos que seu Amaro praticou aqui pelo município de Manca. Gostaria de desejar aí aos colegas que estão pleiteando um cargo político, a vereador, Luiz a vice-prefeito, que tenha sucesso na empreitada. Eu falei isso de coração a todos vocês. Sei o trabalho aqui de cada um durante esse período, e é uma pena eu não estar nessa empreitada junto. Eu só gostaria, cadê Cléber, de mostrar aqui para vocês o seguinte. Por quê? Está filmando, eu queria que ele aproximasse aqui. Por que eu não estou nessa empreitada esse ano? Eu quero dizer que foi noticiado e publicado várias coisas a meu respeito. Eu simplesmente fiquei quieto. Não bate boca, porque eu acho que com gente perturbada, gente doido, a gente tem que se resguardar. Não precisei procurar site, não precisei. Procurei os meios legais. E pode ter certeza que futuramente esses meios legais, que eu confio na justiça, vai fazer justiça. Acredito também que não vai demorar. Aqui está o processo que o doutor Sabe Tudo, que na verdade não sabe nada, só sabe falsificar, e eu vou provar isso, fez ao meu respeito. O Hugo Mota, que eu deveria chamar de outro nome. Está aqui as assinaturas dele de Carlos Melles, falando absurdos ao meu respeito, que eu fui condenado, que vários vereadores aqui me denunciaram ao partido. Eu pergunto aqui, tem algum vereador que me denunciou? Levante e manifeste. Não tem. Ninguém, nunca fui denunciado em nenhuma instância. E ele colocou aqui que a Ematé, se existe um parceiro da Ematé, chama-se Zé de Sá. Beu a testemunha aí. Direto eu estou na Ematé. Aí eu vou na Ematé. Gente, alguém me denunciou aqui? Não. Absurdo, absurdo. Ele colocou o nome da Ematé aqui e para mim é um palhaço, assinou, achou que eu sou semi-analfabeto igual ele, que estudou e nunca formou. Aí está aqui os absurdos da assinatura, e todas as páginas está assinada com Carlos Melles, que é o presidente do Diretório Regional do Democrata de Minas Gerais, a nível estadual. Não contente, aqui tem umas coisas aqui que ele coloca do processo, que eu já fui condenado no processo antes mesmo de ser vereador, em 8 de 10 de 2012, quando eu estava ainda tentando disputar a eleição. É coisa bizarra de gente, para mim é ser analfabeto, eu não posso considerar. Aí está falando aqui que o processo meu já estava entrante em 18 de 5 de 2006, nem filiado a partido eu era. Aí tem gente que se diz que é esperto, ainda dá ouvido a isso.
gente dando ouvido a isso, sabe? Achando, moço, o cara tá ferrando com o Zé de Sá. Zé de Sá tá lascado, coitado, não sabe quem que vai se lascar com isso. E aqui, tá aqui, ó, ele também cobrando contribuição paritária. Segundo ele, eu deveria pagar para ele, que é o representante do democrata aqui de Manga. É coisa de rir. Fala aqui que eu recebo 18 mil reais por mês. Todos aqui sabem, tem o meu extrato, não é novidade aqui para nenhum vereador. O meu extrato bancário está à disposição para todo mundo. Todo mundo sabe que eu recebo 4.700 e pouco, é o líquido. Aí fica implantando notícia e vem me cobrando aqui que eu recebo 18 mil e que eu estou devendo para ele R$ 39.914. O que eu fiz? Nunca dei ouvidos a isso. Fui no diretório regional dos democratas. E o diretório regional não mandou documentozinho falso, não. Mandou uma carta atestando que tudo isso aqui é falso, registrada em cartório, em Belo Horizonte, falando o que esse cidadão criou. Eu vou só ler para vocês, porque está distante, vou ler aqui a carta do Democratas. Uma certidão, o Democrata mandou. O Diretório Regional dos Democratas de Minas Gerais, inscrito no CNPJ número 0919-713-001/71, com sede na rua Antônio Albuquerque, número 1627, bairro dos Funcionários, nessa cidade de Belo Horizonte, MG, por seu representante legal em atendimento a solicitação formulada pelo senhor José de Sá Elvira, vereador do município de Manga, Minas Gerais, certifica o seguinte: não consta nesse Democrata MG o processo disciplinar 034/2016. Esse aqui não consta. Supostamente instaurado em desfavor do requerente, sou eu. Não consta nos arquivos do Democrata a documentação entregue ao requerente, tratando-se de ofícios que não são de conhecimento dos democratas regionais. A assinatura de Carlos Meles, no arquivo do Democrata MG, não, a assinatura de Carlos Meles, presidente do Diretório Regional dos Democratas de Minas Gerais, constante no referido documento, não é original, tratando-se possivelmente de uma reprodução não autorizada de algum documento digital. Mais grave, o Democrata não cobra nenhuma contribuição de seus órgãos municipais, nem dos seus representantes na Câmara Municipal. Agora, ele vai explicar para a Justiça como é que falsificou, como é que assinou e por que está cobrando. É a Justiça que vai acertar as contas. Entendeu? Alguns correligionários do partido, ele colocou, manipulou muita gente para não me dar legenda. Eu fui na coligação, fui na reunião, porque recebi um recado que eu não entrava, porque era lá no negócio da mãe dele. Eu fui para ver se eu não entrava, se tinha homem lá para me barrar, porque eu sou filiado ao Democrata e limpo no Democrata, limpo. Fui lá para ver se tinha homem para me barrar, entrei, participei da convenção, tudo, só não me deram direito à voz e voto. Se eu quisesse, eu barrava, eu impugnava aquela convenção no ato. Eu sozinho impugnava, não precisava de ninguém. Mas eu não fiz isso. E nem vou fazer, porque lá tem pessoas sonhando com cargo de vereador. Mas fiquei abismado com a loucura que aquele cidadão fez. Lançar 25 ou foi 26 candidatos a vereador, que para mim também eles estão lá no escuro, no mais total escuro, porque candidataram a vereador
e não procuraram ler como é que funciona a eleição. Por quê? 26 candidatos a vereador com apenas uma mulher? Será? Se aquele cidadão não sabe que o percentual hoje é de 30% para a vaga de mulher, como é que você lança 26 candidatos e uma mulher? Quer dizer, você só tem direito de lançar 2. Porque na convenção só tinha uma mulher. Só uma que queria ser candidata. E aí, era muito simples, eu fiz o BO, mas não vou entrar não. Vou deixar a turma. Agora, que na delegacia tem mais de 10 BO. Mais de 10 BO contra esse tipo de bandidagem que esse cidadão criou. Pegou funcionárias públicas que nem sonhava em ser candidata a vereadora, nem sonhava, e lançou o nome como participou da convenção. Lá não participou. E as meninas nem sonhavam. Algumas me ligaram, eu orientei, vai na delegacia, faz o BO e vai na justiça eleitoral. Porque senão, se essas pessoas não fizessem isso, o que ia ocorrer? A justiça eleitoral ia denunciar elas e elas iam perder o cargo lá no Estado. Olha a maldade, a inconsequência, a imprudência que esse cidadão que disse que queria ser prefeito. Eu garanto, esse tal de Hugo Mota não é prefeito aqui nunca, porque o povo de Manga ainda não toma cardenal, todo mundo. Só o dia que todo mundo estiver tomando cardenal que eu acho que ele pode virar prefeito, porque é um sujeito da pior espécie possível. Eu não tenho segredo, e ele vai pagar na justiça e não vai demorar. Esses atos, todo que ele fez comigo. E outra coisa, eu nunca criei um documento para incriminá-lo, nenhum. Todos foi ele que me mandou. Eu tenho, tá vendo isso aqui? É só um texto que ele me mandou, notificando, cobrando, assinando como presidente do Partido Democrata, que sequer ele é afiliado. Eu só guardei tudo, está tudo na justiça, né? E outros absurdos que eu não quero comentar ainda, que a justiça está tomando providência. Então, hoje eu não sou candidato, não é porque eu tenho problema com justiça, ou tenho medo de 2 vagabundos ir lá e falar que eu estou fazendo coisa errada, não. Porque a coisa que o homem tem que ter é consciência, e a minha é tranquila. A minha é e sempre foi tranquila. E eu tenho ainda esses meses de mandato e quero terminar o meu mandato com a consciência tranquila. Não devo nada. As minhas coisas que eu faço aqui é com correção e coerência. Às vezes deixo de atender um pedido, não é por ruindade não, é por, às vezes, ter segurança. Às vezes eu passo para o jurídico dá o parecer dele, entendeu? O jurídico deu o parecer, está ok, vai para frente. Agora eu não vou pegar, por exemplo, questões que eu vejo que pode dar problema, eu não vou autorizar nada que eu vejo que dá problema. Então, a minha consciência está tranquila. E hoje, se eu não sou candidato, não é porque eu fiz nada de errado, não. É porque pessoas que não têm credibilidade, que não têm honradez, que falsificam documento, me prejudicaram. E aqui estão as provas. E a justiça está tomando providência e eu acredito que não demora. Boa noite a todos e muito obrigado. Retomando aqui, como já encerrado então as fases das considerações finais, nos termos regimentais, eu declaro encerrada essa sessão. Convido aí os vereadores e as pessoas presentes. Nós temos um lanche ali, quem se habilitar a tomar um cafezinho, pode entrar aqui, que nós vamos estar tomando um cafezinho.